Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós estamos finalizando o módulo 7, que é o módulo de noções de farmacologia. Essa é a sexta aula, a última aula do módulo. E hoje nós iremos falar sobre farmacologia de antidiabéticos e farmacologia de suplementação vitamínica. Então, para iniciar essa aula, vamos primeiro entender o que é diabetes, ou também relembrar, porque eu já falei muito sobre diabetes, né, ao longo do curso. O diabetes, ou diabetes mellitus ou mellitus, como algumas pessoas falam, inclui um grupo de doenças metabólicas que são caracterizadas por hiperglicemia. E o que é hiperglicemia? É o aumento da glicemia, né? Resultante de defeitos na secreção de insulina ou na sua ação. A gente ainda vai ver como que é a ação da insulina no nosso corpo. Esse termo, gente, glicemia, ele significa quantidade de glicose no sangue, tá? Então, quando a gente fala que a glicemia está alta, significa que a gente tem um aumento de glicose no sangue. Esse aumento constante é o que caracteriza o diabetes, tá? O diabetes é uma doença lenta e progressiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma pessoa descobre que ela tem diabetes, ela não ficou doente ontem ou anteontem, né? Ela já vem de um quadro prolongado, né? Então ela já vem desenvolvendo diabetes lentamente e silenciosamente. Por isso que muita gente fala que o diabetes é a doença silenciosa. Então ela vem desenvolvendo o diabetes lentamente e progressivamente, ou seja, ela vai evoluindo o quadro clínico com perda importante da qualidade de vida, porque a gente vai ver que o diabetes implica em muitas outras situações, tá? O diabetes é uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, principalmente as pernas e os pés, né? Que se fala muito do pé diabético, cegueira e doenças cardiovasculares. Então, o que eu percebo é que o diabetes muitas vezes é uma doença negligenciada, não pela população de saúde, mas pelos próprios doentes. Então, a gente vai ver em números a prevalência dessa doença. Então, há no mundo cerca de 387 milhões de pessoas portadoras de diabetes, certo? Não é à toa que se até desenvolveram o novembro, né? Novembro Azul, que é em alusão ao combate ao diabetes. O Brasil possui cerca de 14 milhões de pessoas com diabetes, então é muito, muito tempo. Estima-se que 46% desconhece o diagnóstico, é aquilo que eu falei para vocês. É uma doença lenta e progressiva. O que acontece é que a pessoa cursa essa doença por longo tempo e aí ela nunca verificou, nunca procurou saber em um determinado momento, em uma determinada situação, ela se deparou com o diagnóstico do diabetes. 62% dos brasileiros têm pelo menos um dos fatores de risco para o surgimento do diabetes. Quer dizer que mais da metade da população brasileira tem pelo menos um dos fatores de risco. E a gente vai ver quais são esses fatores de risco. Mas para a gente dar início, né, sobre essa questão de desregulação, aumento do nível de glicose, vamos falar novamente como que é o controle fisiológico, ou seja, como que normalmente o nosso corpo trabalha na presença da glicose no sangue. Quando a gente se alimenta, né, essa glicose ela advém do alimento, seja carboidratos, seja açúcares, tá? Que glicose não é só açúcar, tá? Carboidratos também tem, né? Então, quando a gente se alimenta, que a gente vai digerindo o alimento, a gente vai obtendo a glicose ali daquele alimento. O nosso corpo vai absorvendo a glicose. Então, quando se tem o aumento da taxa da glicose, uma pessoa acabou de se alimentar e aí ela está aumentando o nível de glicose no corpo,
o que se tem é o estímulo das células do pâncreas, mais especificamente das células beta. As células beta são estimuladas e as células alfa são inibidas. Mas o que elas fazem? Elas secretam insulina, tá? Então são as células do pâncreas, células beta, mediante ao estímulo de alta quantidade de glicose no sangue, ela começa a secretar insulina. E para que essa insulina é secretada? Essa insulina, ela vai caminhar no sangue novamente até que ela chegue em alguns tecidos reservatórios de glicose. Um desses tecidos é o fígado, não é apenas o fígado. A gente pode armazenar glicose também nos músculos, tá? Mas o principal fonte de armazenamento são o fígado. Quando ele chega no fígado, acontece isso aqui, ó, que tá aqui nessa outra figura. O trabalho da insulina é facilitar a entrada da glicose, tá? Então, a insulina ela vai ligar no seu receptor, e isso vai fazer com que o receptor da glicose, que é outro receptor, não é o mesmo da insulina, se abra, né? Seja ativado, se abra, facilitando a entrada da glicose nessa célula, tá? Então, a insulina é um facilitador, ela vai facilitar a entrada. Mas por que eu tenho que entrar com a glicose? Porque a glicose que vai ser utilizada no metabolismo da nossa célula, que a nossa célula demanda, é a glicose que está armazenada, tá? Isso é um processo fisiológico do nosso corpo. Tudo que entra vai ser armazenado. É por isso que se eu não conseguir armazenar, eu vou ter um excesso de glicose no meu corpo. Mas voltando ao processo fisiológico normal. Insulina ligou, estimulou o receptor da glicose entrou na célula. Mais especificamente no fígado, quando ele absorve a glicose, ele transforma a molécula da glicose, ele transforma em uma outra molécula chamada de glicogênio, tá? O glicogênio, sim, que é a forma de reserva da glicose. Muito bem, passadas as horas, né, que a pessoa já ali comeu, já está quase chegando perto da próxima refeição, o que acontece? A gente tem a diminuição da glicose no nosso corpo. Essa diminuição também é um estímulo. Só que é um estímulo para outros tipos de célula, que é as células alfa, já não é mais a beta é inibida. A alfa é estimulada. Então, a baixa taxa de glicose estimula as células alfa no pâncreas. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que o pâncreas secrete um segundo hormônio, que é chamado de glucagon. E o que o glucagon vai fazer? Ele vai quebrar, se lembra daquele glicogênio que eu falei que estava lá guardadinho? São várias moléculas de glicose que se unem formando glicogênio. Então, ele vai lá, quebra essas moléculas de glicogênio, liberando toda essa glicose que está lá no fígado, e aí disponibilizando para o organismo. E aí eu vou ter novamente a alta taxa de glicose, tá? Então, esse é o controle fisiológico. O que acontece se esse processo fisiológico, por um acaso, falhar? Acontece que a gente pode ter uma hiperglicemia, um aumento da quantidade de glicose no sangue. E aí que é o desenvolvimento do diabetes, quando essa hiperglicemia é constante, tá? A gente tem alguns tipos de diabetes, mas eu vou falar dos tipos mais comuns, que é o tipo 1, que é também chamado de diabetes juvenil, porque esse tipo de diabetes se desenvolve na pessoa ainda jovem, então se descobre logo que essa pessoa tem diabetes. Tem a do tipo 2, que até um tempo atrás era mais comum em pessoas acima de 45 anos, mas o que a gente vê observando que hoje o perfil mudou totalmente. A gente já consegue observar até mesmo crianças com diabetes tipo 2, e a gente vai já falar sobre a questão das causas desse diabetes tipo 2. E tem o diabetes gestacional, que é um estado que ocorre durante a gestação.
Vamos falar um pouquinho sobre o diabetes gestacional, né, que a mãe desenvolve durante a gestação. Os fatores de risco para se desenvolver esse diabetes principalmente histórico familiar, ou se ela ganhou, ou se ela está muito acima do peso, ou se a mãe já vem de um diabetes. O que acontece muitas vezes, gente, é que a pessoa, antes de ficar grávida, ela já tinha um diabetes, mas não sabia. E aí, algumas vezes, ela pode desenvolver o gestacional. Tem também o ganho de peso excessivo durante a gestação, sobrepeso ou obesidade antes da gestação, síndrome dos ovários policísticos também, hipertensão arterial sistêmica na gestação, histórico familiar, né, em parentes, histórico de diabetes gestacional na família. Então, a gente tem todos esses fatores de risco, mas esses que eu falei são os principais. Mas o diabetes gestacional ele é tratado ao longo de toda a gestação, mais para a proteção do feto, né? Também para a proteção da mãe. Existem situações de diabetes gestacional que, cessada a gestação, a mulher ela não fica diabética, por isso que muitas vezes a gente fala que é um estado, né? O diabetes gestacional, porque ela só fica naquele momento da gestação e depois os níveis, né, hormonais eles se normalizam. E aí, só que o grande problema é o bebê também vir a desenvolver, se a mãe não fizer o tratamento correto, vir a desenvolver a síndrome metabólica, né? Vir também com outros problemas metabólicos. Então, a gente tem esse tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que é aquele que eu falei para vocês, que é também chamado de diabetes juvenil, né? As pessoas que têm o diabetes tipo 1 é chamado de insulinodependente, e a gente vai já ver o porquê. Nesse diabetes tipo 1 é um distúrbio em que a insulina está ausente, ou seja, o indivíduo com diabetes tipo 1 ele não produz insulina, tá? O glucagon está elevado e as células betas falham. Não se sabe exatamente o motivo, né, que o indivíduo não produz a insulina, ele tem uma deficiência de insulina, é por isso que ele é chamado de insulino-dependente. Mas o que se acredita é que aquela pessoa nasça com um problema autoimune. Então, o diabetes tem muito também um fator genético, né? A pessoa nasce dessa forma. Então, ela tem um problema autoimune, em que o sistema imunológico ele acaba atacando essas células beta do pâncreas e destruindo e danificando a ponto de que ela não consegue mais produzir insulina. Então, o que acontece? O pâncreas não produz insulina, ou seja, não vai ter insulina para ligar aqui no seu receptor e, consequentemente, não vai ter o estímulo para a abertura dos receptores, né, dos canais que transportam glicose. Com isso, a glicose não entra nas células e ela fica o quê? Acumulada do lado de fora. E eu tenho aumento de glicose no sangue, que é causando o diabetes tipo 1. Já no diabetes tipo 2, são chamados de insulino-dependentes, porque nem sempre a pessoa tem deficiência na produção de insulina. Muitas das vezes ela produz uma quantidade de insulina, mas por questões secundárias, essa glicose, ou a insulina não liga, ou a glicose não consegue entrar dentro da célula e a gente tem o acúmulo. No diabetes tipo 2, o organismo pode ou não produzir uma quantidade suficiente de insulina, ou as células, né, as células que vão armazenar a glicose, não reagem adequadamente ao estímulo da insulina. Ou pode ocorrer, tem indivíduos que podem ocorrer os dois fatores, ou não produzem insulina e também não responde os receptores da glicose não respondem. Então, a gente tem vários mecanismos aí associados. A gente vai ver, né, no próximo slide como que seriam os mecanismos desse desenvolvimento do diabetes. É um vídeo muito legal, tá? Existem muitos fatores que aumentam as chances de desenvolver essa doença. Na maior parte dos casos, acredita-se que essas células não respondem menos à ação da insulina. Existem vários fatores.
O porquê que a gente passa, a pessoa que tem o diabetes tipo 2 passa a responder menos à ação de insulina. Então, vamos já ver o vídeo, vou passar aí, que fala sobre as causas do diabetes tipo 2.
Então, pessoal, vocês viram aí no vídeo, né, um vídeo bem legal, simplificado e bem didático, quais os processos que podem estar envolvidos no diabetes tipo 2. Então, a gente tem vários processos, mas todos, né, interferindo no aumento da glicose no sangue. Quais os fatores de risco para uma pessoa vir a ter, digamos assim, o diabetes? Primeiro de tudo, sedentarismo, né? Então, a gente sabe que a questão de atividade física é extremamente importante para se ter a queima, né, desse acúmulo de glicose no sangue, tá? Obesidade, né, e isso já meio que cursa tudo junto, sedentarismo, obesidade associado principalmente à alimentação inadequada, né, que é um dos fatores de risco também. Excesso de peso, alimentação inadequada, sedentarismo histórico familiar, fatores genéticos, como a gente viu lá também no diabetes tipo 1, que a gente tem muito fator genético, né, associado. Tem a questão de idade avançada, que pode também estar, muitas das vezes está relacionado a esse aqui, que é doenças crônicas associadas. Quando uma pessoa já tem um processo de idade, né, mais avançado, a gente vê que ela já tem mais de uma doença crônica associada. Ele pode ter hipertensão, com diabetes, insuficiência renal, então tudo junto, causando, né, não se sabe exatamente quem causa quem, mas o que você está observando é que cursa tudo junto. Como a gente viu lá no vídeo, né, a questão do nível de gordura ali no corpo influencia demais, é por isso que tem a questão da obesidade. Sabe-se que hoje, grande percentual de pessoas que têm o diabetes mellitus, né, o diabetes tipo 2, está muito relacionado ao peso e muito relacionado à quantidade de gordura, né, de colesterol, de lipídios ali circulando, fazendo com que tenha essa dificuldade de armazenamento da glicose e, consequentemente, o acúmulo no corpo, né, circulando no corpo. Tem também alterações na pressão arterial, relacionado principalmente que a hipertensão, quando não bem tratada, quando não controlada, a gente já viu lá passada, que ela pode vir a causar danos em órgãos. Um desses órgãos é os rins. Os rins são de extrema importância porque é a partir deles em que a gente tem, né, reabsorção e secreção, principalmente de glicose, tá? Outro fator de risco é ter tido diabetes gestacional. Como eu falei para você, diabetes gestacional é um estado de diabetes. Mas se após a gestação
a pessoa acabar desenvolvendo hábitos alimentares, costumes que possam levar ao diabetes. Então, ela pode ter a probabilidade aumentada de ter diabetes, principalmente tipo 2. Ter síndrome dos ovários policísticos sem tratamento adequado. Então, a gente sabe que muitas das vezes o diabetes ele está relacionado ao SOP, né, que é síndrome de ovários policísticos. Não se sabe se o diabetes induz o SOP ou se o SOP induz o diabetes. O que se sabe é que a gente tem uma disfunção hormonal ali gerando a síndrome metabólica. E uma alta concentração de corticosteroide devido ao tratamento prolongado. A gente já falou sobre corticosteroides, a gente já falou que as pessoas que fazem um tempo muito grande de tratamento estão mais suscetíveis a isso, porque o próprio medicamento ele induz a hiperglicemia. E quais os sintomas do diabetes? Os sintomas mais clássicos, gente, são urina frequente. Você sente uma vontade de urinar o tempo inteiro, acompanhado de sede, tá? Muita sede. No diabetes mellitus tipo 1, a gente também pode ter associado a fome frequente e perda de peso inexplicável. Então, a pessoa que tem o DM1, geralmente ela tem mais perda de peso. E a pessoa que tem o tipo 2 tem mais ganho de peso, tá? Não que a diabetes induz o ganho de peso, mas é que no 2 está muito associado à questão de aumento dos níveis de colesterol, de excesso de peso no corpo. Então, o que você observa é que ela tem um aumento do peso, mas no diabetes tipo 1, o que você observa é que ela tem a perda de peso intensa. Urina frequente, como eu já falei, sempre com sede, esses são os principais sintomas. Fadiga extrema, então você fica o tempo todo cansado. Tontura, feridas que cicatrizam lentamente, se você tem um ferimento que sempre demora a cicatrizar. E você fica com pés imundamente, né? Já isso daqui já é uma complicação devido à questão de circulação. E como que a gente faz a avaliação do diabetes? Você já verificou a sua glicemia, a glicemia capilar? Essa daqui que a gente fura com o dedinho para verificar os níveis? Já espero que sim, porque o que acontece, como eu falei para vocês, é que muitas vezes a pessoa nunca faz um procedimento desse e aí não sabe qual está sendo o impacto do seu estilo de vida, da sua alimentação em relação ao nível de glicose, né, a glicemia. A avaliação do diabetes começa primeiro com a avaliação dos sintomas. Então, a pessoa tem que ter pelo menos um daqueles sintomas que eu falei anteriormente. Ela tem que apresentar esses sintomas. A avaliação clínica, né, dos sinais seriam glicemia, jejum e pós-prandial. Pós-prandial é aquilo depois de comer, tá? Prandial é a alimentação. Então, jejum antes de comer e após comer, tá? Teste de hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é que você vai avaliar o comportamento da glicemia por pelo menos 3 meses, então essa é a mais segura, né? Porque a glicemia jejum é naquele momento, mas esse daqui você consegue como se fosse o histórico, não tem como fugir. Aqui é o histórico dos últimos 3 meses, como que se comportou, né, a sua quantidade de glicose no sangue. O médico muitas vezes pede para fazer esse teste de tolerância à glicose ou curva glicêmica, que nada mais é do que ele verificar a glicemia em jejum e aí ele administra uma solução, um xarope de glicose, e aí você toma todo aquele xarope, tudo isso lá no local que for fazer o exame. E aí, com 1 hora e com 2 horas após, ele vai fazendo as verificações para ver se o seu corpo está conseguindo metabolizar essa glicose. Uma pessoa diabética, ela não vai conseguir, né? Então, mesmo após 1 hora, após 2 horas, você ainda vai ter o aumento acima do normal, vai ter uma glicemia acima do normal. Como ele tem vários pontos, é por isso que você diz que é uma curva. Então, aqui você avalia a tolerância, ou seja, se você consegue metabolizar ou não essa glicose. E também pode ser que ele avalie o nível de insulina para verificar se você está com problema de produção de insulina
ou seria só um problema lá nos receptores, né? Do acesso aos receptores. Aqui a gente tem os valores de referência, que são os valores de critérios laboratoriais adotados pela Sociedade Brasileira do Diabetes, tá? Uma glicemia normal, aqui normoglicemia é uma glicemia normal. Aqui é o pré-diabetes e aqui é o diabetes, tá? Para uma pessoa ter diabetes, você precisa ter os sintomas também, como eu já falei. Você tem que ter pelo menos esses critérios laboratoriais mais os sintomas. Então, normalmente, o que se tem, o que se espera dos níveis normais é glicose em jejum menor que 100 miligramas por decilitro, tem que dar menor que 100. Pós-prandial, ou seja, pós se alimentar, tem que dar menor que 140. E a hemoglobina glicada tem que ser menor que 5,7%. Quando uma pessoa tem esse valor em jejum entre 100 e 126, ela é caracterizada como pré-diabetes. O que é o pré-diabetes? É a taxa mais alta que o normal, mas ainda não é o diabetes tipo 2. Aqui eu tenho como reverter, né, o quadro. Uma pessoa pré-diabética é uma pessoa que está chegando lá no nível da diabetes, está acima do normal, mas ainda não é diabética. Mas ela tem uma predisposição muito grande de se tornar diabética, né? De aumentar muito se ela não tiver o controle ali. A glicose pós-prandial tem o que? Entre 140 e 200, e aqui a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,5. Com a glicose em jejum acima de 126, e geralmente o médico considera ali 130, já se tem o diabetes estabelecido, para você ver que as faixas são bem pouquinhas. A pós-prandial acima de 200, né? E acima de 6,5 a hemoglobina glicada. Uma vez diagnosticado como diabetes, né, diabético, uma pessoa diabética, então ela deve iniciar o tratamento. Pode ser medicamentoso ou não medicamentoso. Na maioria dos indivíduos é preconizado os dois. Por quê? Porque não adianta só a pessoa também fazer o uso do medicamento e aí não mudar o comportamento. Você não tem um resultado tão positivo para o tratamento do diabetes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o medicamento, né, que pode ser hipoglicemia oral, uma insulina, aliado a boa alimentação, alimentação com menor quantidade de carboidratos, tá? Não é só açúcar, eu sempre gosto de frisar isso porque a pessoa pensa que tá diabética e aí, mas eu não consumo açúcar, mas aí come o quê? Muita farinha, que é carboidrato, consome muito pão branco, muito arroz, né? Então, é carboidratos, tá, gente? Porque a gente sabe que glicose também advém do carboidrato. Então, é importante que você mantenha a boa alimentação, né? De preferência a vegetais, legumes, não tanto sim batata inglesa, né? Porque também tem uma quantidade de glicemia muito alta. Alimentos de baixo índice glicêmico, tá? Também aliado a exercícios físicos, né? Que principalmente aqueles que vão auxiliar na queima do excesso de glicose no corpo. A questão de nicotina e álcool, isso daqui é muito importante, principalmente o cigarro, né? Que a gente sabe que ele altera muitas funções no nosso corpo. E a questão do álcool, principalmente porque a bebida, né, que tem álcool, geralmente a bebida é muito calórica e aí acaba também desenvolvendo o aumento de ganho de peso, né? Então, o tratamento não medicamentoso consiste no plano de educação continuada e automonitorização. Então, a pessoa que tem diabetes, ela tem que sempre estar monitorando o nível de glicemia, né? O nível de glicose no sangue, fazer através daquele aparelhinho, furar o dedinho, sempre verificar. Mudança no estilo de vida, isso aqui já envolve tudo: alimentação, prática de atividade física, plano alimentar, né? Dar preferência a alimentos mais saudáveis. Nada de o quê? Refrigerante, nada de hambúrguer, viu? Nada disso. E tem um tratamento medicamentoso, né? Que já utiliza medicamentos. Uso de antidiabéticos ou insulinas exógenas a fim de regular os níveis de glicose no sangue, glicemia.
Então, aqui, por exemplo, tem o aparelho que faz o monitoramento, né? A fita, né? Fita teste, que coloca no aparelho. Então, aqui a gente tem o medicamento oral e a insulina. Lembrando que a gente vai fazer a prática, né, de verificação de glicemia capilar. Então, a gente vai ter essa prática ao longo do curso. E no momento que a gente estiver lá fazendo, eu espero que vocês lembrem dessa aula, não pode esquecer, tá? Então, o tratamento medicamentoso, desculpe, consiste em insulinoterapia e hipoglicemia anti-orais. Então, a gente vai ver. A insulinoterapia é a administração de insulinas exógenas. A gente sabe que o nosso corpo naturalmente produz insulina. Mas no caso de um indivíduo que tem deficiência na produção de insulina, então a gente precisa administrar insulina de fora, né? Uma insulina sintética. Por isso que é chamada de insulina exógena. Para que é indicada a insulinoterapia? Para quando você tem a falta de secreção de insulina, como no caso de diabetes mellitus tipo 1, suplementar a secreção insuficiente em casos de indivíduos que foram identificados tendo tipo 2, também tendo baixa quantidade de insulinas, e no caso do diabetes gestacional, gente, o diabetes gestacional ele é tratado com insulina. Não pode ser utilizado hipoglicemia anti-oral, porque a insulina é mais segura em relação ao feto, tá? A insulina a diferença entre elas é em início e duração da ação. Então, a classificação de insulina é conforme o seu tempo de ação, né? Tem a ultra rápida, tem a rápida, tem longa duração e intermediárias. Aqui, como a gente pode ver nessa figura, ela está bem dividida. Tem essas daqui que são chamadas de basais, né? Cuja função dela é evitar a liberação hepática de glicose no período interalimentar. Então, a pessoa ela não está fazendo alimentação, ela fez uma refeição, aí outra refeição, então entre essas refeições, em um estado que não é jejum, né? Porque ela não está muitas horas sem comer, mas é um estado interalimentar entre uma refeição e outra. Então, se utiliza basais, que tem um tempo de duração mais longo, longa duração e duração intermediária. E tem essas outras que são as prandiais, que vão ser administradas próximo aos horários de refeição, né? Para corrigir já níveis de hiperglicemia. Já que a gente já sabe que a pessoa não vai ter insulina para fazer, para armazenar a glicose. Então aqui a gente tem como prandiais, a gente tem rápidas e ultra rápidas. Então, aqui é o esquema, mesma coisa, ultra rápida, rápida, intermediária e prolongada, ou longa duração, tá? Na ultra rápida, a gente tem duração de 3 a 5 horas, então esse é o tempo de ação desse medicamento. Então, aqui a gente tem, por exemplo, Lispro, Asparte, Glulizina, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse Lispro, e aqui a gente tem um exemplo da Asparte, né? Tem umas dessas que vocês vão ver que já tem a canetinha, que é muito mais fácil a aplicação, né? Muito melhor que essa seringa aqui. E aí a gente tem as rápidas, que é a insulina regular, né? A insulina humana regular. E aí a gente vai vendo aqui no próximo slide a insulina NPH, que é muito utilizada também, que o tempo dela é de 12 horas, tá? Que já é uma ação intermediária. A gente já tem aqui a de ação prolongada, né? Que a gente já tem um tempo ali maior, cerca de 20, aqui a glargina, de 20 a 24 horas, que é a Lantus, né? A gente tem a Lantus aqui, insulina glargina, aqui na forma de seringa, e também tem essa caneta aqui do Lantus. E tem essa Determin, né? Que também aqui, ó, o Levermin, é um outro tipo de insulina que também o tempo já é de 12 a 18 horas, então são tempos mais longos, é por isso que elas têm um tempo de ação prolongado ou longa duração intermediárias, essa daqui, ó, a Levermin, por exemplo. Lembrando que as insulinas todas devem ser armazenadas sobre refrigeração, que são glicopeptídeos, são muito sensíveis à questão de temperatura, se degradam em temperatura ambiente. Então, elas têm que estar sob refrigeração, armazenadas em geladeira. Lembrando também que as insulinas, elas têm aplicação subcutânea, né? Então, tem que aplicar, tem várias regiões,
que pode ser aplicado no abdômen, nas coxas, no glúteo, aqui nessa região, mas em geral onde as pessoas aplicam é no abdômen e nessa região aqui da coxa, tá? As principais reações adversas, primeiro, a hipoglicemia é a reação adversa mais comum e mais grave, principalmente quando você está fazendo o ajuste de dose no início, a pessoa pode ter uma hipoglicemia, que é a diminuição muito intensa da glicemia. Então, ela acaba tendo a ação muito intensa da insulina e hipoglicemia. A gente sabe que, assim como a hiperglicemia é um problema, a hipo também é um problema, tá? A pessoa pode entrar em estado de coma. Então, tem que ter muito cuidado. Outros efeitos colaterais incluem o aumento da massa corporal e reação, principalmente no local, porque é uma coisa que você vai acabar aplicando todo dia, né? E vai acabar sensibilizando o local da aplicação da injeção. Mas é por isso que se recomenda também o rodízio da aplicação do local. Vamos falar agora um pouquinho sobre os hipoglicemiantes orais, que são a primeira linha de escolha, né, para o pessoal que tem diabetes mellitus tipo 2. Mas esses hipoglicemiantes eles também podem auxiliar no tratamento da síndrome dos ovários policísticos, como a metformina. A metformina é muito utilizada na SOP, por causa que geralmente a SOP está envolvida com síndrome metabólica, com alteração da glicemia. Esses hipoglicemiantes eles podem ser utilizados em monoterapias ou em associação. Isso daí é um critério médico. O médico vai definir se ele precisa utilizar só um tipo de medicamento ou se ele precisa utilizar duas classes. Muitas pessoas utilizam duas classes, como a gente vai ver aqui, um nome que é bem familiar praticamente para todo mundo. Primeira classe que a gente tem são as sulfonilureias, né? Que são fármacos que também são chamados de secretagogos de insulina, porque eles estimulam a liberação de insulina nas células beta do pâncreas. Então, o que eles fazem é estimular a liberação de insulinas. É uma droga de escolha para indivíduos, principalmente não obesos, que sabe que já se sabe que provavelmente nessas pessoas ele tem uma quantidade de insulina menor no corpo. Então, aí a gente tem que estimular a liberação de insulina. É diferente se uma pessoa tem uma quantidade de insulina normal, porém o acesso, né, a entrada da glicose no corpo é dificultada. Aqui, no caso das sulfonilureias, está se estimulando a produção de insulina também, tá? Não está substituindo a insulina, como lá na insulinoterapia. Aqui está se estimulando a produção endógena. Os efeitos colaterais mais comuns são a hipoglicemia, geralmente leve e autolimitada. Aqui a gente já não tem essa hipoglicemia muito intensa, como você poderia observar lá com a ação da insulina, que é uma ação muito mais rápida e intensa. Aqui é um pouco mais leve, autolimitada, ou seja, a pessoa pode ter um estado, mas o próprio corpo consegue fazer a homeostase e nivelar isso daí. Deve ser identificada pelo paciente e corrigida pela ingestão de alimento. Então, quando a pessoa identifica, né, que está com estado de hipoglicemia, com a ingestão de alimento ela consegue aumentar a glicemia, não é um caso de urgência, digamos assim. Como exemplo de sulfonilureia, nós temos a glibenclamida, que é a mais famosa dessa classe, assim como a glipizida, né? Aqui a gente tem a glibenclamida, aqui a glipizida e aqui glimepirida, tá? Então, elas estimulam a produção endógena de insulina nas células beta do pâncreas. Acredito que muita gente conhece, principalmente essa daqui, a glibenclamida. Geralmente ela é utilizada em associação. A gente tem outra classe que é chamada de biguanida. A metformina é o representante dessa classe, é o fármaco de primeira escolha para o tratamento do diabetes tipo 2, né? Os efeitos colaterais mais comuns são náusea, anorexia, diarreia e vômito. Principalmente diarreia é o efeito colateral mais comum, mas isso não é passivo de interromper o tratamento, né? Muito pelo contrário. É por isso que, para se minimizar esses efeitos, o médico geralmente ele inicia, né, progressivamente a dose, ele vai aumentando 1 comprimido, 2 comprimidos, 3, até no máximo 4 que se usa, né?
E aí você vai utilizando, vai aumentando progressivamente para a pessoa e sentindo levemente esses efeitos gastrointestinais, principalmente diarreia. Então, a ação desses hipoglicemiantes orais é a redução da glicemia provocada, né, pela metformina, que se deve especialmente à diminuição da produção hepática de glicose. Então, aqui a metformina, elas acabam diminuindo, né, a produção, a conversão de glicose, a conversão do glicogênio à glicose lá no fígado, né? Então, ela diminui essa conversão para que a gente também tenha diminuição da glicose no corpo. Existe uma outra forma que tem essa sigla aqui, ó, XR, que é essa palavra em inglês. Essa palavra em inglês significa liberação prolongada, tá? Como, por exemplo, aqui o glifage XR. Esse glifage XR tem o mesmo fármaco que é o cloridrato de metformina do que esse daqui, mas o efeito dele é diferente porque ele tem uma liberação prolongada, então ao longo daquele período de administração, o medicamento ele vai liberando aos poucos a quantidade desse medicamento. E por causa disso que ele vai liberando aos poucos, que você tem menos incidência e menos ocorrência de efeitos gastrointestinais. Outra classe que a gente tem também são as glinidas, né? Essa classe de fármacos inclui a repaglinida, nateglinida. As glinidas também são consideradas secretagogos, muito parecido com as sulfonilureias, né? Que estimulam a secreção de insulina. Elas se fixam em um local diferente das células beta, iniciando uma série de reações que também... então, elas ali estimulam também a secreção de insulina no indivíduo. Aqui é o exemplo, um Prandin, repaglinida, aqui também, que é os medicamentos representantes dessa classe. Outra classe são a classe das glitazonas, né? Essa classe atua aumentando a sensibilidade à ação da insulina no tecido muscular, hepático e adiposo. Desta forma, favorece um consumo de glicose pelos tecidos periféricos, tá? E diminui a produção hepática de glicose. Então, elas ali aumentam a sensibilidade de ação da insulina, principalmente no tecido muscular e hepático, né? Favorecendo o consumo da glicose nos outros tecidos. Então, é que eu tenho uma diminuição também da glicose circulante. São bem mais tolerados que a metformina, porém podem levar ao aumento do peso e retenção hídrica. Então, nesse caso, já tem que ser avaliado também, por exemplo, uma pessoa que já tem obesidade, uma pessoa que já tem problema, por exemplo, de hipertensão, algum tipo de problema que leva à formação de edema. Então, já não seria tão controlado. A questão desses hipoglicemiantes, cada caso é avaliado individualmente pelo médico, né? Os exemplos dessa classe de glitazonas é a troglitazona, rosiglitazona e pioglitazona. Aqui o exemplo principal é a pioglitazona. Tem também o inibidor da alfa-glicosidase. A arcabose é o fármaco repressão dessa classe. Seu mecanismo se dá através do retardo da digestão e absorção de carboidratos do intestino delgado. Ela interfere na quantidade de glicose já ali no intestino delgado, né? Ela diminui a quantidade de absorção de carboidratos e reduz, consequentemente, se você absorve menos glicose, consequentemente você vai ter menos glicose no sangue, que é a glicose sérica, né? Através da refeição. Então, ela já vai favorecer a diminuição da absorção da glicose. Os efeitos adversos são predominantemente gastrointestinais, como flatulência, eventualmente diarreia, que pode ser facilmente controlado com ajuste de dose, né? E também a questão da dieta, gente, assim como na metformina também que eu falei. É muito importante você não consumir tantos alimentos que contenham carboidrato, porque quanto mais carboidrato você consumir, mais diarreia você vai sentir, porque a função do medicamento é tentar diminuir a quantidade de glicose no sangue. Muito bem, mas e se a pessoa decidir não tratar o diabetes e ficar com ele descontrolado?
a incidência e o risco dessa pessoa é muito grande de desenvolver outras condições, outras doenças, outros problemas, como por exemplo o AVC, retinopatia, que é muito comum, a retinopatia diabética, e cegueira. A pessoa acaba ficando cega derivada da quantidade de açúcar. A gente sabe que o sangue é uma coisa que circula por todo o canto, então se eu tenho excesso de glicose no sangue, eu posso ter esse acúmulo de glicose em vários locais, tá? Uma dessas coisas mais importantes, além do AVC, é a retinopatia diabética, que leva à cegueira, danos permanentes no rim, que pode ocorrer a diabetes causando uma insuficiência renal, o infarto agudo do miocárdio, dificuldades de cicatrização, e aqui eu posso acabar tendo a amputação de membros, neuropatia periférica, né, doença do sistema nervoso. Então aqui a gente tem um quadro muito legal, 7 passos para viver bem e melhor com diabetes. Passo número 1, alimentação. Escolha alimentos saudáveis, controle a quantidade de comida e regule seus horários de alimentação. É muito importante que a gente tenha aquele horário de sono para que o nosso corpo ele consiga trabalhar de forma normal e saudável. Passo 2, atividade. Pratique exercícios, né, semanais. Seja ativo no mínimo 30 minutos por dia. Não precisa ser atividade que a gente fala, pratique atividade física. Não necessariamente musculação, mas pratique qualquer atividade para que seu corpo tenha o gasto, né, tenha um gasto energético e consumo da glicose. Não, procure ficar no seu peso, né, não acima do seu peso ideal. Passo número 3, monitorar. Confira sempre o seu índice glicêmico, né? Então é importante que o monitoramento glicêmico seja frequente, assim como a pressão, colesterol, né, todos os órgãos-alvos. Medicamento. Conheça bem os seus medicamentos, tem que saber, tem que tomar na hora certa, tomar da forma correta. O que for em jejum tem que ser em jejum, e não é aquele jejum que eu já expliquei para vocês, eu vou tomar jejum e vou comer. Jejum é jejum, né? Pelo menos 20 a 30 minutos antes da primeira refeição. Atenção, né? Reconheça o seu nível elevado e baixo de glicose. Como é que você vai saber, digamos assim, eu mesmo vou saber se o meu nível de glicose? Através dos sintomas. Então você tem que se observar, né? Evitar riscos, não fume, faça seus exames regularmente, faça check-up e aceitação. Aceitação por quê? Porque muitas das vezes o que acontece é que a pessoa ela acaba não compreendendo que ela tem essa doença, que o diabetes é uma doença que ela pode complicar. E aí ela tá ali fazendo porque ela acha que ela tá tomando medicamento, ela pode tomar qualquer coisa, tomar refrigerante, tomar isso, tomar aquilo. O próximo tópico que vamos trabalhar é sobre a suplementação vitamínica, muito importante. Para que serve a suplementação vitamínica? A suplementação vitamínica é recomendada em situações específicas onde não se tem a possibilidade de atingir as recomendações por via de alimentação. A suplementação vitamínica, na verdade, ela deveria ser feita fundamentalmente através da nossa alimentação, né? Só que o que a gente percebe é um problema na alimentação. A suplementação se torna fundamental para atuar de forma profilática, evitando o surgimento de diferentes doenças, tá? Ocasionadas por carências de vitaminas e minerais. Que doenças poderiam ser essas? Distúrbios metabólicos, cegueira noturna, anemia, raquitismo, obesidade e outros. Então a gente tem inúmeros problemas de saúde ali relacionados muitas das vezes por carência de vitaminas. Entendam que suplementação vitamínica não é tratamento, tá? Suplementar é utilizar algo que acompanhe um tratamento, não é exclusivo de um tratamento, por isso que é suplementar, tá? Qual é a realidade? Porque as pessoas, na verdade, precisam de suplementação, a maioria das pessoas precisam. Porque a realidade é que hoje se falta refeição saudável e nutritiva. A gente tem um mau hábito alimentar e isso está cada vez mais intenso, né? Principalmente aqui nas redes de fast food. E aí os nossos hábitos alimentares, eles são muito ruins.
A gente tem um consumo muito alto de alimentos ultraprocessados, refinados, ricos em calorias e pobres em nutrientes. Que alimentos são esses? Embutidos, enlatados. Enlatados a gente tem quantidade de conservante muito grande, são substâncias que não fazem bem, inclusive. Refrigerante, pipoca, chocolate, pizza, hambúrguer, lanche, não é? Tudo que é muito gostoso, mas é que é pobre, nutricionalmente pobre. A nossa dieta alimentar hoje não tem muito consumo de frutas, legumes, verduras e carnes, então a gente consome muitos alimentos que não têm uma qualidade nutricional. Muitas das vezes esse hábito alimentar que acaba levando à obesidade, né? E a obesidade é uma deficiência vitamínica também. Já viu que a obesidade pode levar ao diabetes, então vocês vão ver que uma coisa pode levando a outra. O que se tem hoje é a pessoa com desnutrição mesmo comendo. Por quê? Porque ela está num estado alimentado, mas esse alimento não tem valor nutricional. Então ela está desnutrida mesmo comendo. Essa é a realidade hoje. E isso vem desde o perfil das crianças, né? Hoje em dia muitos alimentos e legumes estão sendo substituídos por produtos industrializados, né? Por muito biscoito também, alimentos com muita quantidade de açúcar. Então, desde criança, o perfil de consumo de alimento tem mudado bastante, só que isso nem sempre tem afetado de forma positiva a saúde do ser humano. Quem é indicado a fazer suplementação vitamínica? Pessoas com condições de saúde ou hábitos nocivos que induzem imunossupressão. Por exemplo, pessoas que já têm uma imunossupressão, já têm um estado imunológico mais deficiente, né? A própria pessoa que está, digamos assim, diabética, ela é imunossuprimida. Uma pessoa que está gestante, ela é imunossuprimida. Uma pessoa que tem alguma doença crônica é imunossuprimida. Uma pessoa que já está doente, que já tem uma virose, já tem uma infecção séria, ela acaba sendo imunossuprimida porque o sistema imunológico está ali tentando combater uma infecção, tá? Uma pessoa que tem um hábito alimentar muito ruim, como eu falei anteriormente, ela acaba sendo imunossuprimida porque ela não tem muitos nutrientes no corpo, certo? Quem se submeteu à redução de estômago ou com intenso emagrecimento, a gente sabe que o processo de emagrecimento, ele acompanha a perda nutricional. Então, a pessoa que está ali emagrecendo muitos quilos, o ideal é que ela faça suplementação, a reposição, porque a gente não perde só peso, a gente perde minerais, a gente perde vitaminas, a gente perde muitas substâncias, a gente perde proteínas, tá? A questão de pessoas que fazem uso constante de bebidas alcoólicas, né, principalmente o álcool, porque além dele interferir nos processos de metabolismo natural, ele acaba pegando um pouco da vitamina B para metabolizar a bebida no fígado. Isso faz com que a gente não tenha muitas vitaminas, principalmente a vitamina B no corpo. Fumantes, né? Nicotina destrói as moléculas de vitamina C. Vitamina C é essencial para a prevenção de formação de radicais livres. E a gente sabe que a radicais livres está muito associada à questão de neoplasias e tumores, tá? Atletas, principalmente, têm que fazer suplementação vitamínica, porque eles têm um intenso gasto energético. A atividade física, ela faz um gasto também não só de glicose, mas de algumas vitaminas. É por isso que a maioria das pessoas que têm uma atividade física muito intensa, ela faz suplementação vitamínica. Idosos, porque naturalmente, né, quando a gente vai envelhecendo, a gente também vai perdendo. Uma das coisas são as vitaminas. Gestantes, como eu falei, que ela está no estado imunossuprimido, então ela precisa fazer suplementação, principalmente com ácido fólico, né, que o médico geralmente fala, que é para a formação, né, do sistema nervoso do feto. Mas assim, se uma pessoa não tem tanta necessidade de fazer vitamina, ou na maioria das vezes o que acontece é que ela toma várias coisas ao mesmo tempo, ela pode acabar tendo um quadro de hipervitaminose, que também não é interessante, né? A hipervitaminose é o excesso de vitamina no corpo,
né? É muito raro ocorrer pela fonte alimentar, tipo, comer muito alimento e ter hipervitaminose, isso é muito difícil. O que mais ocorre é a suplementação indevida, ou seja, ela utiliza muitos tipos de vitaminas ao mesmo tempo, achando que aquilo vai, digamos assim, dar um ganho adicional, quando na verdade ela entra em um quadro de hipervitaminose. Os sintomas mais comuns são náusea, vômito e diarreia. O problema dessa hipervitaminose, os sintomas são até, digamos assim, os sintomas eles podem ser assim, leves, basicamente, náusea, vômitos e diarreia. Mas o grande problema de eu ter muita vitamina junto é que eu posso acabar interferindo na absorção entre vitaminas e sais, entendo. Eu não estou falando, quando eu falo muita vitamina, não é aqueles polivitamínicos cheios de vitamina, não é isso. É quando eu tomo muitos tipos, tá? Quando eu tomo uma quantidade muito grande de vários tipos, e aí eu posso acabar interferindo na absorção dos sais minerais também, tá? Por isso deve-se sempre avaliar a real necessidade. O suplemento pode ser um complexo multivitaminas, né? Como a gente pode ver aqui, que é um vitamínico, mineral ou associações, vitaminas e sais minerais. Aqui a gente tem, por exemplo, o complexo B. Aqui a gente tem a vitamina C. Aqui a gente tem um complexo vitamínico. Por exemplo, uma pessoa que faz uso de tudo isso ao mesmo tempo. Não tem necessidade, porque nesses complexos vitamínicos, geralmente vem todas as vitaminas do complexo B e mais a vitamina C, né? Então não tem tanta necessidade. Algumas vitaminas, por exemplo, o excesso de vitamina C, você não utiliza, você acaba excretando, né, pela urina. Então, assim, o ideal é que você verifique qual é a sua necessidade, se é realmente a vitamina B, se é a vitamina C, ou se é um polivitamínico, tá? Aqui no calcitran tem que já ver a quantidade, porque geralmente isso é indicado para quem tem osteoporose e a quantidade de cálcio é maior, né? Cálcio, magnésio, vitamina D, essa daqui é o calcitran MDK. M é de magnésio, D é vitamina D e K é a vitamina K. Essa suplementação ela deve ser individualizada conforme a faixa etária. Você pode ver que tem esses suplementos aqui, que eles são para mulher, que ele tem para homem, tem para criança, tem para idoso, né? Então a gente tem uma forma individualizada, respeitando as quantidades. O ideal é que todos esses polivitamínicos vem dizendo aqui quanto que você tem que tomar. Um comprimido ao dia, e aí vem com 30, aí você já sabe que é com 30, por exemplo, esse 90. Se for 2 comprimidos, se for duas vezes ao dia, então ele vem dizendo, tem que ser respeitada essa quantidade, porque é a quantidade que é recomendada para uso e que tem naquelas cápsulas, tá? Então, a suplementação vitamínica não é só vitamina, é a associação de vitaminas mais sais minerais ou minerais, tá? Então, como a gente pode ver aqui, suplemento vitamínico mineral. Então, aqui tem vitaminas e minerais. As vitaminas são as substâncias essenciais para o correto funcionamento do organismo, né? Desempenham funções no desenvolvimento do metabolismo. Então, a gente tem funções essenciais das vitaminas no nosso corpo. A gente vai falar sobre essas funções. As vitaminas são classificadas de acordo com a sua solubilidade. A gente tem lipossolúveis, que se dissolvem em gorduras, e a hidrossolúvel, que se dissolve em água. Então, por exemplo, aqui as hidrossolúveis, a gente tem vitamina B1, que é também chamada de tiamina, B2, riboflavina, esse aqui é o complexo B, tá, gente? B1, B2, B3, B5, B6 e B12, B7, B9 e B12. Esse daqui é a família do complexo B. A gente tem aqui a riboflavina, a B3, que é a niacina, B5, que é o ácido pantotênico, B6, piridoxina, né? A gente tem também aqui a biotina, que é a B7, B9, que é o ácido fólico, e a B12, que é a cobalamina, vitamina C, ácido ascórbico, também é chamado, tá? E tem as lipossolúveis, que é a vitamina A do retinol, vitamina D, que é o calciferol, que é a vitamina D, que a gente vai ver as funções, vitamina E, tocoferol e a vitamina K.
Esses nomes são outros nomes que podem ser dados a essas vitaminas. Aqui a gente tem a vitamina, a função, aí o que ela favorece e as fontes naturais, tá? Onde que a gente pode encontrar essas vitaminas? Naturalmente, a gente deveria obter toda a quantidade desses alimentos, mas como eu falei para vocês, nossos alimentos, muitas vezes a nossa alimentação é falha nutricionalmente. Então, a gente tem a vitamina A, que atua sobre a pele, retina dos olhos e mucosa, aumenta a resistência de agentes infecciosos. Então, retinol, ela é muito importante também para a prevenção de doenças nos olhos, né? Sua presença possibilita fortalecimento de dentes, unhas e cabelos e prevenção de doenças respiratórias. Então, a gente pode ter aqui, ó, manteiga, leite, ovo, fígado, espinafre, tá? Chicória, tomate, abóbora. Então, a gente vai ver que muitas são o quê? Proteínas, legumes e vegetais. Então, aqui a gente tem a tiamina, que auxilia no metabolismo dos carboidratos, favorece a absorção de oxigênio no cérebro, equilibra o sistema nervoso e assegura o crescimento normal. Então, a gente tem ela em carnes, ó, cereais, nozes, lentilha, soja. A gente tem a riboflavina, conserva os tecidos, principalmente o globo ocular, né? Tem um benefício muito grande para a visão. A gente pode ter no fígado, espinafre, berinjela. Tem a piridoxina, que é a vitamina B6, permite a assimilação das proteínas e das gorduras, né? Carne de boi no fígado, cereal integral, batata, banana. A gente tem a B12, que é a cobalamina, colabora na formação dos glóbulos vermelhos. Muitas das vezes tem certos tipos de anemia que não é só deficiência de ferro, a pessoa tem deficiência de vitamina B12. Ou seja, ela vai ter um comprometimento na formação dos glóbulos vermelhos das hemácias. Por isso que quando a gente pensa, né, só anemia, a gente vem só pensa em ferro, mas na verdade a vitamina B12 ela auxilia bastante além do ferro, tá? Então a gente pode ter aqui fígado, né, ovo, peixe, aveia. Tem a vitamina C, que é o ácido ascórbico, né? Conserva os vasos sanguíneos e tecidos, auxilia na absorção do ferro, tá, gente? É muito importante isso aqui, tem certos tipos de ferro, o ferro numa forma elementar, a gente não consegue absorver, então para que ele se transforme, precisa da vitamina C. Por isso que geralmente ali no feijãozinho você tem que ter uma quantidade de vitamina C, por isso que muitas vezes a pessoa associa, né, o feijão, feijoada com uma laranja, né, com suco de laranja, que é justamente para obter essa vitamina C, que é as principais fontes aqui, ó. Limão, laranja, abacaxi, mamão, goiaba, então alface, cenoura, espinafre, tá? A gente tem também, aumenta a resistência a infecções, né? Por isso que muita gente que já tem que está com problema principalmente de infecção viral, faz uso de vitamina C porque ele auxilia, né, no aumento de resistência, na ação das células de defesa do corpo. Tem a vitamina D, que é o ergocalciferol, que auxilia a fixar o cálcio e fósforo em dente, nos ossos. É muito importante, né, também para quem tem osteoporose, tá? Você pode obter também ele de óleo de fígado de peixe, leite, manteiga, gemas de ovo e também você consegue metabolizar a vitamina D na pele, né? Você consegue obter do sol e metabolizar na pele a vitamina D. Tem a vitamina E, né, que é um antioxidante natural, favorece o metabolismo muscular, certo? A gente pode ter no trigo, nozes, carne, amendoim. A vitamina B7, que é uma vitamina muito importante para o cabelo, viu, gente? Para o pessoal aí que tem muita fragilidade capilar, queda capilar. A biotina, a vitamina B7, é muito importante, né, para prevenir a queda intensa de cabelo. Encontrar também fígado, todos esses alimentos aqui. A gente tem a vitamina K, né, essencial para o organismo, também para auxiliar na coagulação do sangue. A vitamina B9 é o ácido fólico, né, que auxilia na formação dos glóbulos vermelhos, mas também ela é muito importante na gravidez para prevenir defeitos congênitos, tá? A grávida ela sempre faz essa suplementação de ácido fólico.
A gente tem também o ácido pantotênico, que é a B5, e a gente tem esse aqui, ácido paraminobenzoico, tá? Então, são vitaminas que vão auxiliar também no nosso desenvolvimento, aqui no metabolismo, aqui no crescimento dos cabelos. E os minerais? Tudo aquilo que eu falei foram vitaminas, agora são minerais. Minerais também são chamados essenciais, porque o nosso corpo não produz, né? Então a gente precisa de fontes exógenas, a gente precisa consumir isso. Essas substâncias inorgânicas possuem funções muito importantes no corpo e a falta delas pode gerar desequilíbrios na saúde. Contudo, há minerais, né, que, por exemplo, não têm função no nosso corpo, como o alumínio. Muito pelo contrário, se ele estiver presente, se ele se acumular no nosso corpo, a gente pode ter até uma intoxicação por minerais. Quando que isso acontece? Isso daí acontece muitas das vezes, como naquele acidente natural lá naquela empresa que acaba despejando muita quantidade de rejeito de minerais, né, contendo alumínio e acaba intoxicando, contaminando rios e intoxicando as pessoas. Então isso é mais um acidente mesmo. Atuam como componentes importantes na formação e manutenção dos ossos do corpo, né, principalmente o cálcio lá. Através de sua ação, que as reações enzimáticas são reguladas, participam da composição de moléculas orgânicas e agem na manutenção do equilíbrio osmótico. Então aqui a gente tem uma tabela que fala sobre os minerais. Um primeiro é o sódio, que é o sal de cozinha, também chamado de cloreto de sódio. A principal função dele é participar na regulação de líquido corporal, né, na transmissão eletroquímica. Então ele também auxilia ali na sinapse dos nervos, né, nas células nervosas. O sódio é muito importante para isso também. A gente tem o potássio, né, que a gente pode consumir ali em leguminosas secas. Muitos desses minerais a gente consome também em leguminosas, né, em castanhas, a gente vai ver. Então participa também o potássio na regulação do líquido corporal, na síntese proteica e na resposta neuromuscular, tá? Transmissão nervosa também. O cálcio, né, de leite, derivados, frutos secos e algumas hortaliças, participa na constituição do tecido ósseo, do dente. A gente tem o fósforo, né, aqui de carne, peixe, leite, derivados. Também é muito importante na constituição do osso. Magnésio de cereais e leguminosas, tá? Ferro, o ferro é muito importante para um monte de coisa, né, gente? O ferro, ele auxilia no transporte dos gases, né? Principalmente ali na hemoglobina, o ferro está constituindo na hemoglobina. É uma enzima fundamental para o desenvolvimento físico e intelectual, capacidade de defesa, então a gente tem um monte de ação do ferro. O flúor, que também a gente tem bastante quantidade nos dentes, né? Aumenta a resistência dentária e previne a desmineralização e a fragilidade do dente. Iodo, porque a gente precisa consumir iodo, principalmente para a formação lá dos nossos hormônios tireoidianos também. A gente também tem cloro, né? Como no cloreto de sódio. A gente tem o cromo, gente, o cromo é importantíssimo para isso daqui, ó, potencializa a ação da insulina. Então ali, para quem tem diabetes principalmente, é muito interessante consumir o cromo, tá? Que é para potencializar, né, para auxiliar lá o medicamento para que se tenha melhor ação de insulina. E a pessoa sempre tem uma melhor resposta do tratamento quando faz uso do cromo. Certo? A gente tem também aqui o molibdênio, né? Participa do metabolismo de glicídios e lipídios, enxofre. A gente tem zinco. Zinco é muito importante também, ele auxilia no sistema imunológico junto com a vitamina C também. Por isso que muita gente tem aquela uma que faz vitamina C com zinco, tá? Cobre, né? Participa do metabolismo do ferro. Magnésio, cofator de diversas enzimas. A gente tem o cobalto, né? Participa do funcionamento normal de todas as células, sistema nervoso e gastrointestinal. E o selênio, gente, selênio é excelente para a manutenção da memória, tá? A gente tem aqui no nosso estado a castanha do Pará, que é muito rica em selênio, então a gente precisa consumir,
para que a gente evite, né, esses problemas de memória, tá? Então, assim, essas tabelas estão todas na apostila, se vocês quiserem ler com mais calma depois, fiquem à vontade. Aqui, gente, é 10 passos para uma alimentação saudável. Passo número 1, fazer de alimentos in natura, alimentos naturais, a base de sua alimentação. Limitar o consumo de alimentos processados, procurar comer, né, mais alimentos naturais, frutas, verduras, hortaliças, né? Comer com regularidade e atenção, certo? Com calma, manter uma rotina também de comer, né, muito importante. Desenvolver, exercitar a prática culinária, dar preferência, se fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Dá preferência a refeições também, tá? Porque muita gente acaba fazendo um lanche, uma refeição. Utilizar óleos, gorduras e sal de cozinhas em pequenas quantidades, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, fazer compras em locais que oferecem alimentos in naturas, planejar o uso do tempo, né? Ser crítico quanto às informações. É muito importante que a partir de hoje vocês aprendam a ler o rótulo das coisas, gente. Aprenda a ler o rótulo, a quantidade de sódio que tem, a quantidade de gordura que tem ali, assim como verificar os alimentos, as vitaminas, os minerais que tem ali naquele alimento, tá? Então você tem que começar a ler para não cair naquela questão da propaganda enganosa, né? Que muita gente vai ali ofertando um alimento com alto valor nutricional e na verdade não tem. Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Na resolução do exercício, dúvidas em relação à aula, vocês podem estar perguntando para mim, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá? Então é isso, um grande abraço e fiquem bem.